Bom, gente, bom dia. Meu nome é Tairine, eu sou enfermeira, especialista em saúde mental coletiva na modalidade residência, né? Então, eu terminei minha residência há pouco tempo pela Escola de Saúde Pública, sou pós-graduanda em saúde da família. E aí, no meu primeiro vídeo que eu vou mandar para vocês, tá? Esses dias aí eu tô mandando, não gravei ainda, porque como eu tinha conversado no grupo, eu preferi fazer a aula online com o pessoal que já podia participar da aula, tá certo? Mas aí eu vou mandar o primeiro vídeo da aula para vocês e aí eu explico lá, eu vou explicar melhor como é que vai acontecer a disciplina, o que a gente vai abordar, enfim. Nessa aula de hoje, né, a gente vai falar um pouquinho sobre as relações interpessoais em saúde e a gente vai abordar especificamente a questão da comunicação e da liderança, tá certo? Que são duas pautas muito importantes quando a gente fala de relação em saúde, tá bom? Queria pedir desculpa a vocês pela qualidade do vídeo, porque na verdade eu estou gravando pelo Zoom, né? Estou fazendo um teste para ver se dá certo, mas eu espero que a gente consiga se comunicar de uma forma boa, tá certo? E a gente vai aperfeiçoando ao longo do tempo também essa comunicação, né? Apesar de não ser a que eu desejava, né? Eu gosto mais da interação olho no olho, da questão de estar vendo vocês, como vocês estão reagindo, da gente poder fazer essa troca e construir esse momento juntos. Como isso não é possível agora no momento, então a gente vai tentando fazer isso do jeito que dá certo, tá bom? Então vamos lá. Deixa eu abrir aqui o slide para vocês. E aí eu vou falando e vocês vão me acompanhando, tá certo? Como eu falei para vocês, hoje a gente vai falar de comunicação e de liderança. A gente vai começar falando de comunicação, né? E aí, o que é comunicação? Um conceito muito simples e, na verdade, ao mesmo tempo muito profundo, muito amplo, né? Comunicação do latim significa comunicare, que é colocar em comum. Então, você vai colocar algo em um lugar comum, de troca, de construção. Vocês vão me ouvir falar muito dessas duas palavras durante essa disciplina, troca e construção. Por quê? Porque, como eu disse para as meninas ontem não, perdão, segunda-feira, troca e construção essa disciplina, ela é muito subjetiva, né? Ela é muito da nossa construção enquanto pessoa, daquilo que a gente traz, que a gente carrega, da nossa criação, das nossas crenças, enfim. E eu espero de verdade que a gente consiga pegar isso que a gente tem, né, e transformar em uma construção conjunta, tá certo? E aí, assim, quando a gente fala de comunicação, o termo comunicação, ele é basicamente transmitir ou compartilhar algo. Então, você vai compartilhar informações, você vai compartilhar aquilo que você sabe, você vai compartilhar os momentos, os sentimentos, enfim. É primordial para o profissional de saúde, já que o trabalho em enfermagem, ele tem como base as relações humanas. Veja bem, como é que eu vou trabalhar na saúde, né? E aí eu não estou falando nem enquanto profissional da equipe de enfermagem, enquanto técnico de enfermagem, não. Qualquer profissional da saúde, ele precisa dominar a comunicação. Ele precisa saber se comunicar e ter uma boa comunicação. Por quê? Porque o nosso trabalho é pautado nas relações humanas. Então, não tem como a gente dissociar isso. Por mais que seja algo técnico, não tem como ser só técnico, tá? Ele também é baseado nas relações humanas. E aí, essa comunicação, eu trouxe essa definição para vocês, como troca de ideia, mensagem ou informações por meio de discurso, sinais, escrita ou comportamento, tá certo? Então, essa comunicação, ela pode ser a duas pessoas, né? De pessoa para pessoa, que a gente chama de face a face. E aí ela pode ser pessoais ou profissionais, tá? A comunicação pessoal é aquela que a gente tem no nosso dia a dia, com todas as pessoas que estão ao nosso redor. A profissional é aquela que a gente desenvolve lá no trabalho. E ela pode ser em grupo também. Intragrupos, ou seja, dentro do grupo que você está, ou intergrupos, né? Entre os grupos do seu ambiente de trabalho. Né? Quando a gente fala de intragrupos, a gente pensa mesmo nos grupinhos, né? Vocês aí na sala de aula, vocês com certeza devem ter um grupinho de vocês. Então, a comunicação dentro do grupo, ela vai permear, ela vai se alongar, digamos assim, para os outros grupos que estão em comunicação com vocês,
tá certo? E no final aí do slide eu coloquei a arte da comunicação é um desafio, porque de fato é. A gente pensa que é muito fácil se comunicar, quando não é, né? Deixa eu voltar para mim, para a gente conversar um pouquinho. Por que eu coloquei que a comunicação ela é um desafio, né? É muito difícil você se fazer entender pelo outro. A gente vai ver que existem muitos desafios nessa troca de informações. Então, assim, eu coloquei como uma arte. Não são, primeiro, que não são todas as pessoas que conseguem se comunicar bem. Existem algumas pessoas que são mais comunicativas e aí isso vai da personalidade de cada um, né? Tem pessoas que são mais introspectivas e são mais desenvolvidas em outras áreas que não a da comunicação. E tá tudo bem também, né? O que a gente vai aprender aqui hoje é como essa comunicação ela é importante para que a gente possa lidar com os desafios que a gente encontra no nosso ambiente de trabalho, no nosso dia a dia, tá certo? E aí por isso que eu coloquei que ela é um desafio. E se vocês perceberam lá em cima, eu coloquei o nome cuidado, né? Por que esse cuidado? Porque muitas vezes, grande parte das vezes, a gente acaba falando. Eu fiz uma dinâmica com as meninas na primeira aula, né? E aí era para elas colocarem uma característica. Eu coloquei a minha característica como tagarela, porque eu sou uma pessoa que de fato eu falo muito. E eu preciso, e eu estou num processo, né, de me policiar com relação a isso, né? Então, assim, a gente precisa ter cuidado com aquilo que a gente fala. Porque vocês já ouviram aquele ditadozinho? Uma palavra dita. Aí eu não vou lembrar o ditado agora, mas enfim, é mais ou menos isso, né? Uma palavra dita não pode voltar atrás. Depois que você solta, quando você expõe aquilo que você está pensando, você materializa. Então, falar, comunicar, colocar para fora, nada mais é do que a materialização daquilo que você está pensando. E isso é muito importante, porque isso pode afetar diretamente as tuas relações, a tua construção enquanto ser humano no trabalho, tá certo? Então, por isso que eu coloquei o nome cuidado, e aí para vocês pensarem também com relação a isso, tá bom? Para a gente trazer esse questionamento para o nosso dia a dia, tá certo? Vamos para outro slide. Olha só. Processo de comunicação. Como é que essa comunicação acontece, né? E aí eu trouxe mais, vocês vão ver que eu vou sempre puxar essa comunicação mais para a questão do trabalho em saúde mesmo, tá certo? A gente já falou de trabalho em equipe na aula passada, e aí vocês vão ver que esse trabalho em equipe, ele também depende muito dessa comunicação, da qualidade do que é dito, do que é comunicado, tá? Então, onde a equipe de enfermagem oferece e recebe informações do indivíduo, cliente, paciente, para quê? Para planejar, executar, avaliar e participar com os demais membros de saúde da assistência prestada no processo de saúde-doença. Ou seja, se não houver comunicação entre o profissional de saúde, a equipe de enfermagem e o paciente, ou entre a própria equipe de enfermagem, a assistência em saúde ela vai ser falha, ela vai ser fragmentada, ou ela pode ser até inexistente, porque como é que você vai planejar, executar, avaliar e participar dessa assistência em saúde se você não sabe do que o paciente precisa? Se você não sabe quais são as necessidades daquele paciente, cliente, a forma como vocês gostam de chamar, né? Então, assim, esse processo de comunicação ele é primordial na saúde. E para que ele aconteça, é preciso que haja um ciclozinho, né? Eu coloquei até aí para vocês como forma de ciclo, para lembrar sempre que essa mensagem que você envia quando você se comunica, ela também pode ser enviada de volta. Então, existe uma reciprocidade. Veja só, para que a mensagem chegue, é preciso que haja um emissor, que é aquela pessoa que vai transmitir a mensagem, que é aquilo que você está dizendo, tá certo? E o receptor, que é quem está recebendo a tua mensagem, tá bom? E aí eu coloquei aqui no ladinho que são algumas interferências, alguns fatores que podem interferir nesse processo de comunicação. Na verdade, do que a gente precisa para que esse processo ele seja unívoco, digamos assim, né? Seja unificado. É preciso que haja afinidade entre emissor e receptor, o mínimo de afinidade, empatia,
sentir junto, pensar junto, estabelecer um contato psicológico. Então, prestem atenção. Quando eu coloco esses 3 elementos do processo de comunicação, emissor, mensagem, receptor, como um ciclo, eu estou dizendo que, a partir do momento que eu repasso, que eu passo uma informação, o receptor que está recebendo a minha mensagem, ele vai me dar um feedback. Ele vai me dizer, ah, tá, entendi. Ah, não entendi. Ah, ok, então é isso, certo? E aí, essa comunicação, ela vai ser recíproca, ela vai ser mútua. Por isso que a gente tem que ter um mínimo de empatia, sentir junto, né? Estar junto para que a gente possa, primeiro, saber o que a gente vai falar. E aí vocês perceberam que eu estou usando comunicação só como a comunicação verbal, né? A gente vai ver que comunicação não é só isso. Mas quando a gente tem esses cuidados, que são esses cuidados que estão aqui no cantinho direito do slide, a gente consegue, de fato, fazer com que essa comunicação ela seja estabelecida de uma forma correta, tá bom? Olha aí, eu trouxe essas definições de um livro do Houston e não vou lembrar agora. Eu coloquei a referência em outro slide para que vocês possam pesquisar se vocês desejarem, tá certo? São 2 autores que falam sobre administração e gerência em enfermagem, tá bom? E aí esses 2 autores eles vêm dizer que essa comunicação ela precisa e ela depende de um clima interno e de um clima externo. O que é isso? O clima interno é aquilo que eu trago comigo. E então eu vou pedir para vocês se imaginarem enquanto agentes emissores da mensagem. Então, o clima interno é aquilo que eu trago comigo, de valores, de sentimentos, de temperamento, de nível de estresse. Imagine aí na cabeça de vocês um diálogo que vocês estão tendo lá na clínica médica do Hospital Regional, por exemplo, que é uma clínica que puxa bastante da gente, tá bom? Ou na urgência e emergência também, vamos para a urgência e emergência, né? Que a dinâmica é um pouquinho mais caótica, digamos assim. Então, nesse clima interno, você está lá conversando com seu colega e tal, e tal, e tal. O que é que vai influenciar naquela mensagem que tu está passando para o teu colega? Sabe? Os teus valores, aquilo que tu acredita, o que tu está sentindo na hora. Muito provavelmente você vai estar muito cansado ou muito estressado. Então, tudo isso, todos esses fatores internos, o nível de estresse, tudo isso vai influenciar na forma como você vai passar a mensagem, tanto para os pacientes como para o teu colega de equipe. O clima externo é aquilo que vem de fora, o nome já está dizendo. Então, condições climáticas, temperatura, até a temperatura vai influenciar na minha forma de me comunicar, tá? Esse timing é um termo em inglês que eu trouxe para vocês porque eu achei muito interessante. Ele é relacionado ao tempo. E aí não é um tempo cronológico, tá? É o tempo com que você envia a mensagem. Deixa eu voltar para mim de novo para a gente ter essa conversa mais fácil a fácil. Vejam só, quando eu falo de time, eu estou falando do tempo em que a mensagem foi direcionada. E aí é mais ou menos assim, vocês já sentiram aquela sensação de quando você fala alguma coisa e automaticamente alguma coisa estrala na tua cabeça e você pensa, poxa, eu não devia ter dito isso. Caramba, eu não devia ter dito isso. Então, assim, esse time é exatamente o tempo em que, poxa, talvez essa não seja a hora adequada, não seja o momento adequado para eu falar isso, né? E é muito difícil a gente ter esse time, porque para que a gente tenha, a gente precisa errar muito, né? Para que a gente construa essa percepção de vou me recolher e eu prefiro ouvir mais e falar menos, sabe? Nesse sentido. Às vezes é muito necessário que você imponha, que você se imponha, diga a sua opinião, mas a gente precisa estar atento no tempo. Será que esse é mesmo o momento certo para que eu fale isso, né? Ou isso vai me prejudicar, vai prejudicar as outras pessoas, enfim. É preciso que a gente esteja atento a essas questões, tá certo? E aí, outros agentes do clima externo, status e poder, autoridade, o próprio clima organizacional do seu ambiente de trabalho, né? Quando eu falo de status de poder, eu estou falando do teu patrão, do teu chefe, do teu superior, aquela pessoa que você tem, que no caso é a autoridade, que você tem que prestar algum tipo de esclarecimento.
claramente, obviamente, que isso vai influenciar muito no teu tipo de comunicação, tá certo? Vamos aqui para outro slide. Pronto. Aqui nós temos outros elementos da comunicação, fora o emissor, mensagem e receptor. A gente tem a decodificação da mensagem, que é a tradução, ou seja, vocês já ouviram aquela frase, a gente é responsável pelo que fala, mas não é responsável pelo que o outro entende? Pois bem, é mais ou menos isso, né? Essa decodificação da mensagem. Às vezes a pessoa fala uma coisa e eu entendo outra completamente diferente, né? E isso é verdade, a gente precisa se responsabilizar e nós somos donos daquilo que nós falamos, mas eu coloquei até uma frasezinha no final para a gente refletir depois, né? Mas nem sempre aquilo que a gente fala sai de uma forma esclarecida para que a outra pessoa entenda. Olha só esse quadrinho como é interessante. Ele disse que foi, nada. Aí ele, oxi, aí ele nada. E aí ele continua, nada. E aí ele foi engolido. E aí ele saiu e falou burro. Ou seja, ele não entendeu que era para nadar, né? Ele achou que não era nada. Então, assim, a comunicação ela pode chegar em nós de várias formas diferentes, né? Cabe a nós saber traduzi-la ou não, tá bom? E outro elemento é o feedback ou a retroalimentação, que é o retorno à fonte. O que é isso? Nada mais é daquilo, o retorno, a resposta que você dá àquilo que te foi dito, tá? Muitas vezes na área da saúde, por conta da linguagem que a gente usa, os termos técnicos, a gente acaba esquecendo que a gente tem que aprimorar a nossa linguagem de acordo com a pessoa que está recebendo a mensagem, que está nos ouvindo, né? Então, assim, você tem sempre que falar e perguntar, você entendeu? Tá, você quer que eu repita? Ou então, eu fazia muito isso também no PSF, que eu dizia assim, tá, você entendeu? A pessoa dizia, entendi. Então, me explica. E aí, quando a pessoa ia explicar, ela não tinha entendido nada, porque às vezes no nosso patamar de conhecimento, nem que seja o conhecimento técnico, aliás, inclusive o conhecimento técnico, principalmente ele, né? A gente acaba pecando por esse excesso, né? De achar que todo mundo vai entender o que a gente está falando. Quando, na verdade, isso não faz sentido. E aí eu coloquei até essa imagenzinha para vocês. Manicure e pedicure. Transamos e enrolamos cabelo. Ou seja, né? Uma letrinha errada muda completamente o sentido da palavra. E aí o feedback daquela pessoa que está recebendo a mensagem vai ser outro completamente diferente, né? O retorno que ela vai dar àquilo que está sendo dito para ela. Então, quais são as variáveis que influenciam na nossa comunicação? Como a gente já tinha conversado, né? Diferença entre gêneros. Olha só, esses 3 variáveis de cima, que elas estão até separadinhas, elas vieram dessa referência que eu falei para vocês, a Marx e Houston, 2016, tá certo? São os 2 autores que eu falei. Quando ele fala de diferenças entre gênero, e aí a gente vai discutir isso mais tarde, ele está falando sobre homens e mulheres. Por quê? Porque socialmente a nossa construção social nos diz que as mulheres elas tendem a se comunicar mais, elas são mais ouvintes, então elas conseguem ouvir, elas são mais compreensivas, tá certo? Então, existe, claro, que isso não é uma regra, né? Isso não é uma regra, obviamente, eu estou falando de uma maioria, tá certo? Poder e posição e status. Por que eu coloquei isso? Como é que isso vai influenciar na forma que eu me comunico? É muito simples. Imagina que lá no teu ambiente de trabalho, e eu vou colocar o exemplo do hospital de novo, tá certo? Imagina que lá no hospital você está conversando com o teu colega, que também é técnico de enfermagem, vocês estão trocando informações sobre determinado paciente. E aí o médico chega e pergunta alguma coisa daquele paciente. Eu tenho certeza que a forma como você vai falar com o médico, vai passar essas informações para o médico, talvez ela seja diferente da forma como você estava conversando com o teu colega. E isso a gente chama de linguagem informal, linguagem formal. Então é natural, não é que a gente queira, fulano de tal está querendo ser melhor do que eu porque ele está falando assim, porque ele acha que fulano de tal é melhor, então ele... Enfim, não é isso, né? A gente costuma enviesar essas nossas relações por esse ângulo, e não é bem assim. Na verdade, o que ele está querendo dizer é que a forma como você fala com uma pessoa que é uma autoridade ou que é seu superior, digamos assim, claramente, naturalmente, vai ser diferente da forma como você fala com seu colega, com seu namorado, com seu filho, com seu pai, com sua mãe, enfim, tá certo?
Então, isso influencia na forma como a gente se comunica. Quando o interlocutor lê e ouve de acordo com o que lhe interessa, isso é muito comum, né? Vocês já viram aquela metáforazinha que fala que fulano de tal tá igual a cavalo hoje, que o cavalo não usa aqueles dois protetores, um do lado de cada olho, né? Aqui na lateral da cabeça, que é para não olhar para os lados, olhar só para frente. Então é mais ou menos isso, a gente só vê, a gente só enxerga aquilo que interessa. Então não adianta se fulano, cicrano, se eles disserem 1000 coisas diferentes. Eu só vou ouvir, só vou absorver aquilo que me interessa. Isso é muito ruim para a comunicação. Egocentrismo que impede de enxergar o ponto de vista da outra pessoa. A percepção do outro está relacionado muito aos nossos preconceitos, aos nossos estereótipos. Quando a gente já espera que alguém diga alguma coisa, né, que a gente esperava ouvir, e aí, ou então e a pessoa não é assim, a pessoa não vai dizer isso. Ou então, quando é o contrário, né, quando a pessoa diz alguma coisa e nos surpreende. Isso é muito comum no ambiente da saúde. Competição, ou seja, cortar a palavra do outro sem ouvir, isso, além de ser falta de educação, né, você interromper o outro, isso acontece muito no universo feminino, né? E aí, deixa eu falar com vocês de novo, tá bom? Por que isso acontece tanto no universo feminino? Porque as mulheres, elas são interrompidas o tempo todo, né? Quem é mulher sabe do que eu estou falando, porque eu já fui interrompida muitas vezes, né? Teve até uma situação, deixa eu contar para vocês, que estava eu e um amigo meu em sala e nós estávamos lá no Hospital Regional dando um plantão da residência e a gente estava na triagem, na sala de triagem. Eu, enfermeira, e ele, psicólogo. Eu estava sentada, realizando a triagem, e aí a pessoa entrou, falou comigo, eu fui coletando os dados, anotando. Em determinado momento, ela olhou para o meu colega e começou a perguntar coisas que, na verdade, eu responderia. Então, assim, a pessoa perguntava, eu respondia. Mas, mesmo assim, ela continuava olhando para o meu colega, como se ele, por ser homem, pela figura masculina, soubesse daquela informação mais que eu. E assim, eu fiquei extremamente chateada. Claro que eu não disse isso à pessoa, né? Porque isso é muito de uma construção social. Mas, por ser construção social, não significa que a gente tenha que lutar contra isso o tempo todo. Então, isso também é a diferença de gênero, tá vendo? Isso também interfere no nosso papel de comunicação, tá bom? Então, assim, quando eu falo de competição, é também nesse sentido. Às vezes você se acha melhor do que o colega, ou você quer mostrar serviço, quer mostrar que sabe mais do que o colega, e acaba por não ouvir o que ele está dizendo, interrompê-lo. Sendo que quando você coloca essa comunicação a serviço do outro, a interação ela flui com muito mais facilidade, tá certo? Vamos voltar para lá, para o slide. E frustração, que é quando aquilo, o que eu penso, o que eu sinto, me impede de ouvir, de entender o que está sendo dito, tá certo? E aí eu coloquei esse linkzinho, porque eu vou pedir para que vocês assistam esse vídeo, né? O vídeo é exatamente, tem esse título no YouTube, vocês vão lá no YouTube, colocam falha na comunicação. É um vídeo super rápido, de 2 minutinhos, para que a gente possa discutir ele na aula ao vivo, tá certo? Deixa eu passar aqui. Gente, se vocês estiverem ouvindo algum barulho, é porque realmente aqui é um ambiente que não está blindado, digamos assim, tá certo? Então, vocês vão ouvir alguns barulhinhos, tá bom? Vamos lá. Os canais de comunicação. O canal, na verdade, é como aquela minha informação está sendo passada. Quais são os meios que eu vou utilizar para poder passar essa informação? Esse canal ele pode ser de baixo para cima, ou seja, ele pode ser da pessoa, do subordinado, ele pode ser do subordinado para a autoridade, né? Supervisor, digamos assim. Ele pode ser de cima para baixo, que é o contrário, né? Do supervisor para a pessoa que está sendo supervisionada. Ele pode ser um canal de comunicação horizontal, entre os iguais, ou seja, eu falando com o meu colega de plantão. Ele pode ser diagonal, é quando eu estou falando com uma pessoa que não está dentro do meu círculo de atividades. Por exemplo, eu, enquanto técnica de enfermagem, vou tirar dúvidas com o pessoal da farmácia.
Então, isso é um canal de comunicação diagonal, tá certo? Ou ele pode ser boca a boca, que é muito aquele informal, o horário do cafezinho, vamos conversar, vamos tirar dúvida, vamos partilhar conhecimento, enfim. As formas de comunicação, veja bem, a gente tem a forma escrita, frente a frente, né? Que como eu acabei de falar, o canal boca a boca, por telefone e a não verbal. Por que eu coloquei esse pontozinho de exclamação no por telefone? Porque quando a gente troca informações por telefone, a gente precisa ter muito cuidado nas questões éticas, tá certo? Muito cuidado. Sempre que a gente for passar alguma informação do trabalho, porque assim, nós trabalhamos, somos trabalhadores da área da saúde, né? Tudo que é relacionado à área da saúde, tudo que está relacionado àquele paciente, as informações, a coleta de dados, né, que a gente chama de anamnese, investigação, entrevista. Então, assim, todas aquelas questões que são repassadas para a gente, né, que nos são ditas, elas são informações confidenciais que pertencem só ao paciente, tá certo? Claro que ele compartilha com a gente porque a gente precisa ajudá-lo de alguma forma, tá bom? Mas quando a gente for repassar, até passar, nem tanto passar plantão, porque passagem de plantão acontece presencialmente. Mas quando a gente vai fazer a transferência de um paciente, por exemplo, a gente precisa ter muito cuidado com as informações que a gente passa por telefone, tá certo? E aí eu tô falando telefone e ligação, mas a gente pode incluir também as mensagens de WhatsApp, né? Hoje em dia isso acontece muito, então assim, a gente precisa ser ético, a gente não pode estar tirando foto de paciente sem autorização, principalmente para postar, pelo amor de Deus, não façam isso, tá certo? E a comunicação não verbal, na verdade, é aquela que a gente não fala, né? Não fala, não escuta, mas a gente se comunica através do nosso corpo, dos gestos, dos olhares, da forma como a gente se porta, tá bom? E aí eu coloquei alguns, essa menina com esses pontos de interrogação, é só para levantar alguns questionamentos sobre essa comunicação não verbal, né? Até que ponto essa comunicação ela influencia naquilo que eu estou tentando passar no meu profissional, na minha construção identitária enquanto profissional da saúde, tá? Isso é muito importante. Olha só, os elementos da educação, desculpa gente, eu botei educação, é comunicação, tá bom? Os elementos da comunicação não verbal. Primeiro, espaço-território, tá? E aí eu estou falando de espaço físico. A minha comunicação não verbal, ela vai se dar também no espaço físico. Por exemplo, a distância com que eu falo das pessoas, hoje em dia a gente precisa falar com no mínimo 1 metro de distância, né? Principalmente se a gente tiver num ambiente da saúde, num equipamento de saúde. Mas a distância que eu falo da pessoa, a forma com que eu me comunico com ela, né, entre jeitos e trejeitos no meu espaço físico, ele influencia na minha comunicação, né? Às vezes, se você se distancia muito de alguém, ou então fala mais baixo, isso significa que você tem medo da outra pessoa com quem você está falando, entende? O ambiente, onde está acontecendo? Está acontecendo num ambiente que é mais formal, digamos assim, numa reunião do colegiado, do Conselho de Saúde, ou está acontecendo lá na copa do hospital, onde eu estou tomando um cafezinho. Isso vai influenciar na forma com que eu falo. Concordam comigo? Então, aparência, contato visual, postura, gestos, expressão facial. Não vou me adentrar muito a isso agora, porque eu quero trazer essa discussão com vocês mais tarde, tá certo? Coloquei dentro desse balãozinho uma afirmação que eu vi no livro que eu achei muito interessante. A comunicação não verbal, ela tende a ser mais confiável que a comunicação verbal. Vocês concordam com isso? Vou deixar essa pergunta para vocês pensarem, e vou pedir também para que vocês respondam ela, tá bom? Você concorda com isso? Que a comunicação não verbal ela é mais confiável do que a comunicação verbal? E aí eu trouxe algumas expressões para vocês verem, né? Como o corpo, às vezes, ele fala muito mais do que palavras, né? Aquele ditado, um gesto fala mais que 1000 palavras. Então, olha só. Aí a Glória Pires, icônica, né? Quando ela foi comentar o Oscar, que aí ela disse sobre determinado filme que ela não era capaz de opinar. Não sou capaz de opinar. A Ivete Sangalo, né? Que é uma rainha da simpatia. E aí ela tá bem dizendo, não acredito que eu tô aqui. E essa moça que está
claramente muito cansada, que deve ser vocês aí assistindo essa aula agora, né? Provavelmente. Gente, eu trouxe essa ferramenta aqui, que eu achei uma ferramenta super interessante, tá? Ela é uma ferramenta de comunicação na saúde que foi criada por esse cientista aí, ó, Boynton, acho que é assim que se pronuncia. E ela é intitulada GRRR, que são siglas em inglês, tá certo? Eu coloquei até a tradução para vocês. Eu não vou pronunciar, porque ninguém merece a minha pronúncia em inglês, tá bom? Mas aí eu trouxe para que vocês entendam mais ou menos o que significa cada letra. E aí, assim, primeiro, o G significa cumprimentar. Isso daqui são regras básicas de melhoria da comunicação. Então, é uma ferramenta que, na verdade, ela é um modelo de escuta. Eu coloquei até aí no slide, né? Para que você melhore a sua escuta. Então, primeiro, cumprimentar, dar saudações, estabelecer um ambiente positivo. Gente, isso parece besteira, mas definitivamente não é. Você chegar em um lugar, né, em qualquer espaço que você esteja, dar bom dia, boa tarde, boa noite, perguntar como as pessoas estão, tá certo? Ouvir respeitosamente, sem interromper, dar tempo para que as outras pessoas pensem. Isso daqui faz toda a diferença no processo de comunicação, sabe? Quando a gente fala de saúde, de humanização, a gente falou muito disso segunda-feira, a gente está falando de uma escuta qualificada. Então, escuta qualificada não é só você fingir que está ouvindo, né? Porque ouvir é diferente de escutar também. Não é só você fingir que está ouvindo, entrando no ouvido, saindo no outro, e aí quando a pessoa te pergunta alguma coisa, você não sabe nem o que ela perguntou. Então, ouvir respeitosamente, respeitar o momento que a pessoa está passando, né? Estou falando do paciente agora. E dar tempo para que eles pensem também, né? Não é só dizer alguma coisa e sair. Você não dá tempo nem para a pessoa pensar e responder e perguntar, enfim. Revisar, resumir a mensagem para se certificar de que ela foi ouvida, como eu falei para vocês. Você passa a informação e pergunta, você entendeu? Você tem alguma dúvida? Recomendar ou solicitar mais informações, ou seja, buscar informações adicionais conforme o necessário, tá certo? Ah, eu não sei te dizer isso, mas espera aqui 2 minutinhos que eu vou só me informar ali, eu volto já. Isso acontece também no nosso processo aqui de aula, deixa eu falar aqui com vocês. Isso acontece também no nosso processo de aula, né? Então, às vezes as pessoas me perguntam, os alunos me perguntam alguma coisa e eu não tenho vergonha nenhuma de dizer, olha, eu não sei isso, mas eu te garanto que eu vou estudar, eu vou pesquisar e vou trazer essa resposta para você na próxima aula. Isso já aconteceu várias vezes, em disciplinas mais técnicas mesmo, sabe? Essa é uma disciplina mais teórica, mais de questionamento, de pensamento, de construção. Mas várias vezes isso aconteceu. Professor, isso. Gente, olha, essa pergunta eu não sei a resposta, mas eu garanto que eu vou trazer para vocês, tá certo? Isso, a gente pode levar isso para o nosso ambiente de trabalho, né? Às vezes o paciente ele só precisa disso. Talvez ele não precise nem da informação direito, mas se você escuta ele atentamente, se você fala para ele, olha, eu não sei te dar essa informação agora, mas vamos tentar fazer assim, 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 deixa eu pesquisar ali com fulano, eu te dar a resposta daqui a pouco, entende? Então não é o que você fala, é a forma como você fala, tá? É como a pessoa recebe essa informação. Isso faz toda a diferença. A gente está terminando, tá bom? E aí, recomendar, não, o último, né? Que é recompensar. Reconhecer com agradecimento que ocorreu troca colaborativa. Ou seja, você passou um plantão para o colega e o colega prestou atenção, fez as anotações necessárias. Pô, obrigada, viu, fulano? Tá certo, valeu, foi ótimo. E é isso, entende? Então, assim, são basicamente regras de etiqueta mesmo, né? São coisas que a gente aprende quando a gente é criança, quando o nosso pai ensina. Quando você chega num lugar que estão outras pessoas, você tem que dar boa noite, boa tarde, você tem que cumprimentar. Quando você quer alguma coisa, você tem que pedir por favor. Quando você vai atravessar, você tem que pedir com licença. Quando você sair, você tem que agradecer. Então, por mais que a pessoa não lhe faça nada, mas você agradece nem que seja a atenção que ela lhe deu, tá certo? Porque não é todo mundo que está disposto a fazer isso. E aí, então eu coloquei aqui uma pergunta. Então, como eu posso melhorar a minha comunicação? E essas são dicas valiosas, tá certo? Que a gente pode, para além de ler, a gente pode tentar introduzir no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, não só no nosso ambiente de trabalho,
né? Porque vocês não estão em campo ainda. Mas é importante que vocês construam isso aos poucos, tá bom? Então, aprender a melhorar a sua transmissão, melhorar aquilo que você fala, como você fala, aperfeiçoar a própria recepção. O que é isso? Poxa, será que eu estou ouvindo menos do que eu devia? Né? Às vezes, lembra daquilo que a gente colocou, o nosso egocentrismo, o nosso instinto de competição impede que a gente escute coisas que seriam importantíssimas, né? E a gente não escuta porque a gente acha que não precisa escutar. Ah, que besteira, eu já sei disso. Tá vendo que eu não preciso disso, ou besteira? Então, assim, aperfeiçoar a nossa forma de receber a mensagem. Estar abertos para escutar, inclusive críticas, tá certo? Saber ouvir a mesma coisa, uso de comunicação face a face, né? No mundo de tecnologia que a gente vive hoje, qualquer mensagem por WhatsApp é mais fácil e mais, enfim, é mais fácil e mais rápida, né? Do que a comunicação face a face. Dá preferência para essa comunicação, né? No mundo tecnológico de hoje, você dá preferência a olhar no olho de alguém e tentar entender como o que você disse chegou na outra pessoa é muito importante. Colocar-se no lugar do receptor, principalmente se esse receptor for o paciente. Desenvolver a sensibilidade, ou seja, empatia, que é algo que eu estava conversando com as meninas segunda-feira, que algumas pessoas têm naturalmente, né? Você ter essa capacidade de entender o que o outro está sentindo e moldar as suas ações ou aquilo que você fala de acordo com o sentimento do outro, né? Algumas pessoas têm isso, outras não têm. Mas existem aquelas que não têm e que querem aprender, que querem desenvolver essa habilidade, tá certo? Então, saber diferenciar o momento oportuno de enviar a mensagem, como eu falei para vocês, o timing, sempre que ouvirem essa palavra em inglês, vocês vão lembrar, né? O tempo, o momento oportuno. Às vezes o que você falou foi importante, mas naquele momento era melhor você ter ficado calado, entende? E as palavras devem ser reforçadas pela ação, gente, pelo amor de Deus. Eu vou até olhar para vocês para a gente conversar sobre isso. Olha só. Vocês já ouviram aquele ditado que diz que o conselho ajuda, mas o exemplo arrasta. É basicamente isso. Então, assim, não adianta de nada você ser um profissional que fala e faz tudo completamente diferente daquilo que você falou, tá certo? Então, assim, a nossa comunicação, ela é, para além daquilo que a gente fala, ela é muito de expressão, ela é muito daquilo que a gente é, das nossas atitudes. Então, as nossas atitudes, elas falam muito mais do que as nossas palavras, tá bom? Então, para que a gente cobre alguma coisa de alguém, a gente precisa ser exemplo. A gente precisa fazer aquilo primeiro, tá certo? Nessa relação de troca. E, por último, a gente tem aqui a simplificação da mensagem, que precisa ser direta e sem redundância, tá bom? No serviço de saúde, é importante que a gente desenvolva essa habilidade também, de não ficar enrolando o paciente. Seja simples, seja direto, adeque a sua linguagem à capacidade da pessoa de ouvir. Se a pessoa não entendeu aquele termo técnico, por mais simples que ele seja, então troca esse termo técnico por uma gíria, por, sabe, espinhela caída, quebranto. Então, a gente vai ter que adaptar para que essa mensagem seja simples e de fácil entendimento, tá bom? E aí eu encerro esse slide, né, com uma frase de Freud que eu adoro, que aí vocês vão pensar e a gente vai discutir mais tarde. O homem é dono do que cala e escravo do que fala. Quando Pedro me fala sobre Paulo, sei mais de Pedro do que de Paulo. O que isso quer dizer para vocês? É importante pensar sobre isso, né? Quando Pedro me fala sobre Paulo, eu sei mais de Pedro do que de Paulo. Então, a nossa comunicação, ela é muito verbal, mas aí a gente precisa parar para pensar que essa comunicação verbal, ela passa muito pelo nosso viés daquilo do que a gente tem que falar, do que a gente não pode falar e das nossas questões éticas também de construção enquanto ser humano, tá certo? Eu vou dar uma pausa aqui para a gente poder iniciar o próximo slide, que é o slide sobre liderança na saúde, tá bom? A gente se encontra no ao vivo para poder tirar as dúvidas. Então, eu quero que vocês
façam esses questionamentos que eu pedi para vocês, né, durante essa aula, e para que vocês assistam aquele videozinho lá que eu coloquei, naquele outro slide, que tem o link embaixo, tá certo?